Senhores, autoridades presentes, bom dia. Informamos que esta cerimônia está sendo gravada e transmitida pelo canal IEA ao vivo. Solicitamos a todos que coloquem os seus celulares no modo silencioso. Obrigada. Senhoras e senhores, audiência dos canais virtuais, bom dia novamente. Vamos dar início à cerimônia de abertura oficial da Semana de Cooperação Científica França-USP. A Semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica ocorre entre os dias 19 e 23 de setembro de 2022, de forma presencial e online. As atividades acontecem na Sala do Conselho Universitário, situado no prédio da reitoria, aqui neste prédio, e na Sala Alfredo Bose, na sede do IEA, ambos no campus da capital. Trata-se de uma iniciativa do Consulado-Geral da França em São Paulo, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados e a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mingling, da USP. A programação prevê diversas atividades, as quais estão apresentadas no site em ordem cronológica e a partir de eixos temáticos. Para compor a mesa, convidamos o professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor Yves Tessier-Durfel, cônsul-geral da França em São Paulo. Professor doutor Guilherme Eriplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados. Professor doutor Sérgio Proença, presidente da UCANI. Professor doutor Alexandre Sais, diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mingling. Professora doutora Marisa Midori de Aecto, coordenadora deste evento, juntamente com a senhora Nadege Mézier, adida para a Ciência e Tecnologia do Consulado-Geral da França em São Paulo. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas da professora doutora Marisa Midori, coordenadora deste evento. Bom dia, magnífico reitor, senhor cônsul-geral da França em São Paulo, senhor diretor do Instituto de Estudos Avançados, senhor diretor da UCANI, senhor diretor da biblioteca, ou da BBM, né, da Biblioteca Mingling, minha querida companhona de route, je ne sais pas si on parle comme ça, mais bon, Nadege Mézier, a todos e todas que nos acompanham em seus celulares, computadores ou tablets, seja na França, em Portugal, nas Américas ou no Brasil, a todos e todas aqui presentes, recebam as minhas saudações fraternas. A Semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica nasce com um neologismo, embora as relações entre a França e a USP, como todos sabemos, já se encontrem enraizadas em nossa instituição. Na verdade, a história da cooperação científica entre a França e o Brasil é muito mais antiga. Podemos recuar até 1908, quando Jorge Dumas inicia seus projetos em São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo no sul do país, ou pensar mais longe, na missão francesa organizada nos tempos da corte de Dom João VI, tema da conferência desta tarde, a ser proferida por Jacques Lénard, ou então perscrutar outras geografias e outros momentos históricos. Mas a Semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica está calcada no tempo presente. É fruto de um trabalho coletivo de pesquisadores de diferentes unidades que abraçaram o projeto e construíram esse laço com o Consulado-Geral da França em São Paulo e a Embaixada da França no Brasil. Nosso objetivo é o dispor o estado da arte das pesquisas em artes e humanidades que tocam as duas nações, além de acolher um simpósio importante, não menos tradicional, sobre a ciência aberta.
Tudo foi muito bem pensado, até mesmo as lacunas do programa. Sabemos que a cooperação científica entre a França e o Brasil extrapola as áreas aqui em evidência. Esperamos que novas edições cumpram a vocação transdisciplinar que um evento desta magnitude não deve negligenciar. Até mesmo o cartaz da semana foi objeto de largas discussões. A escolha dessa belíssima imagem, fotografia de Marcel Gauthieron, permite muitas leituras, tal a sua riqueza poética. A mim agrada pensar que ela sintetiza bem os altos e baixos da pesquisa científica. Não me refiro apenas às questões econômicas, políticas e sociais, que não raro opõem interesses e visões de mundo, como temos presenciado atualmente, mas a maneira como todo cientista se vê odiernamente numa corda bamba ou numa roda gigante, com suas dúvidas, descobertas, contradições, sucessos e contratempos. Tudo isso diz muito sobre a relação que estabelecemos com o saber científico, objeto de análise de Christian Jacob, na conferência que daqui a alguns minutos inaugura nossa semana. Antes de concluir, gostaria de evocar uma outra imagem. Conta o historiador Fernando Rodet que numa noite, em Salvador, os vagalumes cintilavam sobre o fundo escuro do céu. Aquelas cintilações breves adquiriram naquele instante um significado profundo. Elas representavam o tempo curto dos acontecimentos, inscritos na média e na longa duração. Nascia na paisagem noturna de Salvador uma das maiores contribuições da historiografia ocidental. Pensemos, portanto, neste evento, nesta semana, como o cintilar dos vagalumes em uma noite escura. Aqui estamos, sem olvidar o passado, construindo mais uma ponte na história da cooperação científica entre a França e a Universidade de São Paulo. Que novas semanas venham confirmar o caráter longevo desta amizade. Afinal, la roue tourne. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Alexandre Sais. Bom dia. Magnífico reitor, senhor cônsul-geral da França, Guilherme Arikonski, colega do departamento, presidente da Alcane, muito prazer, e Marisa Midori e Nadege Messier, né, por convidar aqui para participar dessa atividade, né. Então, é com uma enorme satisfação, né, que trago aqui a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin para participar da abertura da Semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica, cuja programação nos brinda com a presença de personalidades como Christian Jacob, uma referência para os estudos sobre livros e bibliotecas, uma inspiração, então, para nós da Biblioteca Gita e José Mindlin. Não poderia deixar de agradecer a Nadege Messier e o Consulado-Geral da França em São Paulo pela iniciativa, assim como pelos representantes da comissão organizadora da USP, Marisa Midori, Iris Cantor, Miguel Palmeira, Fernanda Peixoto, Samuel Titan, que desde as primeiras conversas fizeram questão de envolver a Biblioteca Gita e José Mindlin como parte da programação, garantindo que o órgão pudesse sediar uma pequena parte, mas importante, dessa rica semana. As relações de cooperação científica entre Brasil e França, evidentemente, não são poucas, e não é preciso repisar a tão conhecida história da formação da nossa própria Universidade de São Paulo para lembrar como a missão francesa foi decisiva para a construção de sólidas bases para o conhecimento e para a estrutura de nossa universidade. Por isso, brevemente, queria lembrar de um outro episódio sobre essa promissora relação de cooperação científica entre Brasil e França, por meio da trajetória do principal economista brasileiro, Celso Furtado, cujo acervo hoje se encontra no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Celso Furtado, em 1947, retorna à Europa depois de ter servido a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, mas agora para realizar o seu doutorado na Universidade Paris I, Sorbonne.
Sentindo aquilo que ele diz, os ares do mundo, sua reflexão sobre o Brasil se aprofunda naquela oportunidade, afinal, os contrastes entre Brasil e Europa o permitem captar a essência da realidade da formação social brasileira, o ponto de partida para sua avaliação sobre as raízes do subdesenvolvimento. Na ausência de dados para estudar o comércio exterior brasileiro no pós-guerra, seu tema original de pesquisa do doutorado foi a coleção brasileira, aquilo que era então o seu interesse no comércio exterior. Ele não encontra os dados, então foi na coleção brasiliana da Biblioteca do Museu do Homem, em Paris, que Celso Furtado encontrou o material de sua pesquisa. A tese sobre a economia colonial no Brasil, cujo tema foi aparentemente encontrado de maneira casual neste rico acervo pelas suas andanças em Paris, naquele contexto, encontrando então livros raríssimos sobre o Brasil do século XVI e século XVII, passou a ser uma porta de entrada para a reflexão de Celso Furtado sobre a história econômica do Brasil, aquilo que anos mais tarde também estaria presente na sua obra-prima Formação Econômica do Brasil, e, naquela oportunidade, no seu profícuo diálogo com as influentes perspectivas metodológicas da Escola dos Análises. Constituição de relevantes acervos bibliográficos e culturais e o desenvolvimento de um pensamento crítico são duas preocupações que unem França e Brasil, França e USP, no fomento do conhecimento científico. Hoje, a Universidade de São Paulo pode se orgulhar de oferecer à sociedade duas riquíssimas coleções brasilianas, no Instituto de Estudos Brasileiros e na Biblioteca Brasiliana Guito José Mindlin, aquilo que Furtado encontrou, então, na França, há 60, 70 anos atrás, como também de manter convênios com importantes instituições francesas, como o convênio da Biblioteca Brasiliana Mindlin, com a Biblioteca Nacional da França, para a troca de arquivos digitais e intercâmbio de funcionários e pesquisadores. Nesse sentido, celebramos a realização dessa semana, que reitera a disposição de que essas boas experiências do passado possam ser ainda mais estimuladas, perseguindo uma pauta urgente e comum para o futuro dos dois países. Acreditamos que compartilhar a defesa da cultura e da ciência como instrumentos que aqui estarão presentes ao longo dessa semana são decisivos para alcançar esse futuro tão esperado. Então, eu desejo uma excelente semana a todos, agradeço e convido aqueles que tiverem interesse para se juntar às visitas à Biblioteca Brasiliana. Muito obrigado. Neste instante, ouviremos as palavras do professor Dr. Guilherme Ariplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, magnífico reitor, excelentíssimo senhor cônsul-geral de França em São Paulo, professor Sérgio Proença, diretor-presidente da Alcane, caro professor Alexandre Sais, de fato colega de departamento, professora Marisa, que foi a alma, uma das almas dessa semana, professora Marisa da ECA e do Instituto dos Avançados, Nadege Mézier, doutora Nadege, que é a DIDA de Ciência e Tecnologia do Consulado da França e se tornou amiga, praticamente, da universidade e pessoal também. Amigas, amigos aqui presentes, breves palavras. Primeiro, de reforço ao que o professor Alexandre falou, sem necessidade de reiterar o papel de França na Constituição da Universidade de São Paulo, apenas quero ressaltar que o IA, nesse sentido, é um microcosmos dessa relação. Nós temos um grupo de pesquisa Brasil-França ativo já há um bocado de tempo, coordenado pela professora Regina Salgado, professora aposentada da FEFELESH. Nós temos um outro grupo de pesquisa em políticas públicas, territorialidade e sociedade, coordenado até o seu falecimento pela saudosa professora Nelly Melo-Thierry, da EASH, junto com o seu marido, o professor Hervé Thierry, que nos acompanha de França, e hoje coordenada pelo professor Alessandro Silva, também da EASH. O IA é a sede na América do Sul do Institut des Amériques, que é um dos parceiros desse evento, e além do que já nós participamos ativamente das cátedras franco-brasileiras, junto com demais áreas da Universidade de São Paulo, Unicamp e Unesp, e menciono que
na edição de 2021, uma das participantes foi a professora Marisa Midori, fazendo um trabalho muito importante comparando a Lei Lanc francesa de proteção do livro, né, do ponto de vista comercial, com a legislação brasileira, e que gerou esse livro que nós recebemos aqui na entrada, que tem o nome tão apropriado, né, de Bibliodiversité. Falamos de biodiversidade na natureza, mas também é importante que haja condições econômicas para a biodiversidade ou para a bibliodiversidade, né, no ambiente cultural. Além disso tudo que já acontece, nós estamos pensando em avançar, senhor cônsul, querida Nadege e demais participantes, na relação com França, em duas frentes, com a Universidade Paris I, Panthéon, na constituição, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, de uma cátedra de inovação, o professor Florent Pratlon, que esteve recentemente aqui conosco, e também nós estamos com, vamos dizer assim, um flerte, que espero que se transforme rapidamente em namoro, noivado e casamento, com o CNRS para uma posição aqui, uma base na Universidade de São Paulo, voltada às humanidades, né, que é um espaço importante, frequentemente não suficientemente valorizado. Então, é com enorme alegria que participamos, ajudamos e ajudaremos todas as iniciativas com França, em particular nesse campo, que é o campo do conhecimento objeto da conferência que nós teremos daqui a pouco, com o professor Christian Jacob. Evidentemente, não cabe falar sobre o tema que o professor Jacob discorrerá com enorme propriedade, mas eu não posso deixar de comentar que o conhecimento é, de certa maneira, o objeto da universidade. Me chama sempre a atenção a visão que os colegas da Europa tiveram quando, na estratégia de Lisboa, ao pensar, não é, o futuro da Europa, colocando a ciência entendida da maneira mais ampla, né, como o Wissenschaft alemão, quer dizer, as ciências mais duras, sociais, e também as humanidades dentro desse conceito, conceberam o chamado triângulo do conhecimento da perspectiva dos estudantes, o que para nós é o fundamental, e é bom ver um bloco de estudantes aqui conosco presencialmente. Chamando a atenção das salas de aula como o lugar, o espaço em que estudantes adquirem, tomam conhecimento, tomam ciência, se eu posso chamar assim, dos conhecimentos já existentes de uma forma organizada, os laboratórios de ensino e de pesquisa, onde estudantes veem como novo conhecimento é gerado, e os espaços para inovação, empreendedorismo, incubadoras de empresa, pépinière, né, na terminologia francesa, onde se vê como o conhecimento pode ser transladado para bens e serviços que beneficiem a sociedade. Nesse momento, se me permite, professor Carlotti, magnífico reitor, em que a universidade se reposiciona, a USP se reposiciona no cenário brasileiro, e o senhor tem bastante chamado a atenção, né, para a importância do impacto, as perguntas que surgem, então, são que conhecimento é esse importante, como esse conhecimento é gerado, e nós teremos nessa semana um segmento da ciência cidadã bastante importante, e quem produz o conhecimento e para quem o conhecimento é produzido. Então, pessoalmente, eu acho que institucionalmente temos muita ansiedade de ouvir a conferência do professor Jacob, que vai nos iluminar sobre isso que é a matéria-prima, o objeto da universidade, o conhecimento. Obrigada, professor Plonsky. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Sérgio Proença, presidente da UCANI.
Bom, prezado professor Carlotti, magnífico reitor da USP, senhor cônsul-geral da França em São Paulo, senhor Yves Tessier-Dauphin, meu caro professor Guilherme Aripronsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados, professor Alexandre Sais, a quem eu tenho o prazer de conhecer nessa ocasião, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, igualmente a professora Marisa Midori da Hector, e a prezada Nadège Mézier, adida para a Ciência e Tecnologia do Consulado Geral da França. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o gentil convite de estar aqui, e é realmente uma honra para mim participar dessa mesa, essa sessão de inauguração do evento. Eu vou fazer uma breve mensagem. Como presidente da Agência de Cooperação Internacional, considero este evento uma oportunidade muito importante para estimular a reflexão sobre a cooperação entre a França e a USP. Cooperação esta em seus mais diversos aspectos culturais e científicos. Por isso, eu gostaria de parabenizar os organizadores desse evento. Tenho certeza de que, após muitos anos de atividades de cooperação realizadas entre nós, a parceria construída tornou-se estratégica. Para além disso, se considerarmos a atual participação francesa no ensino, pesquisa e atividades culturais, que no seu conjunto se podem, de fato, constatar em diferentes unidades da nossa universidade, essa parceria com a França já faz parte do nosso cotidiano universitário. Portanto, acredito que a Agência de Internacionalização deve apoiar ações que visem não apenas fortalecer esses laços de cooperação, mas também ampliá-los, seja, por um lado, promovendo maior reciprocidade nas atividades mencionadas, mas também, pelo aquilo que eu ouvi agora, promovendo conjuntamente ampla disseminação do conhecimento e do saber em nossa sociedade. Por fim, desejo a todos uma excelente semana e aqueles que nos visitam do exterior, uma excelente e agradável estada em São Paulo. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Ouviremos agora as palavras do senhor Yves Tessier-Dauphin, cônsul-geral da França em São Paulo. Magnífico reitor, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, prezado Guilherme Aripronsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, prezado Sérgio Proença, diretor da AUCAN, prezado Alexandre Sais, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, caras organizadoras, Marisa Midori e Nadège Mézier, caras pesquisadoras, caros pesquisadores. A imagem escolhida para o cartaz desta Semana de Cooperação Científica Franco-USPiana, uma roda gigante em Salvador, registrada pelas lentes de Marcel Gauthiereau, dá o bom tom para os próximos dias deste encontro. Marcel Gauthiereau nasceu na França em 1910. Jovem, ele se interessou pela arquitetura, mas foi como fotógrafo, que veio para o Brasil, primeiro em 1939 e novamente, desta vez definitivamente, em 1940. Passou a ser um francês vivendo no Brasil. Na França, conheceu Pierre Verger, na agência Alliance Photo, outro francês que faria do Brasil a sua casa e com quem Gauthiereau manteria uma longa amizade. Marcel Gauthiereau, juntamente com outros franceses que no século XX se estabeleceram no Brasil ou circularam entre a França e o Brasil, entre artistas, editores e livreiros, industriais, cientistas, personalidades conhecidas ou menos conhecidas, será o foco de um simpósio organizado por Marisa Midori, professora na ECA, USP, e Monique Spoon, pesquisadora do HESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, que terá início amanhã.
Este colóquio é o primeiro passo para a criação de uma enciclopédia sobre franceses no Brasil, suas realizações e as circulações de todos os tipos entre os nossos dois países. Uma enciclopédia que deve ganhar a forma de uma plataforma em acesso aberto e para a qual convido a todos a contribuir. Este termo, acesso aberto, remete, como vocês sabem, à audiência aberta, tema que será discutido no final da semana durante o simpósio internacional que reúne pesquisadores do Brasil, da França, do Chile e da Argentina. O simpósio foi organizado pelo Consulado-Geral da França, em colaboração com o escritório do CNRS na América do Sul e com o apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP. Um vasto movimento de reflexões e iniciativas tem ocorrido há mais de uma década para tornar as produções científicas tão amplamente acessíveis quanto possível, para assegurar que os dados produzidos pelos cientistas não ficam fechados em seus laboratórios, ou pior, se percam, mas que sejam publicados e indexados, lidos e retrabalhados, para que a ciência desenvolva laços mais estreitos com a sociedade através da comunicação científica ou da participação da população na produção de dados. A ciência aberta é o futuro da ciência. Voltemos à fotografia de Marcel Gauthieron sobre a roda gigante. Ela encarna perfeitamente a síntese entre uma forma e o movimento imprevisível da vida, como escreve Samuel Titon no catálogo dedicado ao fotógrafo, que caracteriza a arte fotográfica de Gauthieron. Há a estrutura da roda e as nuvens, as barras que as mãos seguram com força, e os homens e mulheres que imaginamos sorrir, conversar, olhar para cima e para baixo. Esta fotografia lembra-nos que, por vezes, temos que ganhar altura para poder olhar de forma diferente para baixo. Tomar distância para não ficar demais colados naquilo que tentamos compreender e explicar. E também este movimento na relação com os seus objetos de estudo, que antropólogos e historiadores em particular fazem. É a roda, e a roda gira, ela retourna, como diz Marisa, e os detalhes aparecem. É a este jogo da roda, porque esta imagem também nos remete a um aspecto lúdico que é intrínseco à investigação científica, ao gai savoir. E é a este jogo da roda, da circulação de ideias e conhecimentos, que os dois pesquisadores que vão falar aqui hoje nos vão convidar. Jacques Lenart, que intervém esta tarde e que participou da escrita do catálogo sobre Gauthieron, com o artigo sobre as fotografias dos Jardins de Burle-Marx, trabalha sobre arte e literatura, em particular na América Latina. Colaborou com muitos professores na USP, tais como Antônio Dimas e Samuel Titon. Hoje, Jacques Lenart falará sobre o pintor Jean-Baptiste Debré. Debré chegou ao Brasil com outros artistas franceses em 1816 e só deixou o país em 1831. Nestes 15 anos, pintou o esplendor da corte e dos vendedores de capim e leite. Christian Jacob, que irá falar daqui pouco, está conhecendo o Brasil pela primeira vez e estamos muito felizes por poder acompanhá-lo nesta viagem. Christian Jacob não é, no entanto, desconhecido de alguns professores e estudantes brasileiros. O livro que coordenou com Marc Baratin sobre o poder das bibliotecas foi traduzido e publicado pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Christian Jacob é um historiador da antiguidade greco-romana. Ele estuda sua cartografia, suas bibliotecas e livros, as práticas acadêmicas daquela época. Ele combina história e antropologia, à maneira dos seus ilustres mestres Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. Ao subirmos na roda gigante esta manhã,
Vamos olhar para o passado, para longe e depois para mais perto. Para terminar, deixo a fotografia e me volto ao título da semana. Destaco esta expressão, este achado, franco-uspiana. Ela fala por si tudo o que liga a França à USP e a USP à França. Desde 1934, e especialmente nas humanidades, nossos professores e pesquisadores trocaram, conversaram, colaboraram, sem dúvida, discutiram e discordaram, escreveram juntos, foram convidados uns dos outros, cruzando o Atlântico inúmeras vezes nos dois sentidos. E as perspectivas para novas colaborações são ricas, nós a apoiamos infalivelmente. É isso que esse adjetivo franco-uspiana diz. É por isso que meus agradecimentos especiais e amicais vão ao magnífico reitor, professor Carlos Carlotti, que acolhe esta semana de cooperação científica e nos oferece a oportunidade de relembrar nosso apreço por esta grande universidade que é a USP. A todos e a todos, lhes desejo uma ótima semana franco-uspiana. Obrigado, senhor cônsul. Anunciamos neste momento as palavras do professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Bonjour, messieurs, dames. Gostaria de parabenizar aqui o IEA e a Biblioteca Mindlin pela realização do evento. Incluo a Nadege também nesses parabéns, que eu acho que é a melhor adida que a França já teve em toda a sua história do Brasil aqui, pela sua atividade, pela sua percepção e pelo seu amor que você tem pela USP, que você tem pelo Brasil, além, obviamente, pelo amor que você tem pela França. Gostaria de saudar o nosso cônsul-geral da França no estado de São Paulo, o senhor Ives, o professor Ari Plonsky, a Nadege, o Alexandre, a Marisa também pela sua... Tenho certeza que você utilizou várias horas das suas atividades aí para fazer essa programação, então parabéns e obrigado, Marisa, e ao Sérgio Proença por colaborar aqui na gestão da reitoria nessa área de internacionalização. Ari, acho que o que você tem feito no IEA é muito significativo, essas suas iniciativas, essa sua pujança que você tem tido no IEA, acho que tem colocado a USP numa situação de vanguarda, aquilo que você sabe que é a proposta da reitoria, e eu te parabenizo mais uma vez por essa iniciativa e por você pensar avante mesmo, como o IEA deve pensar aquilo que nós habitualmente não pensamos, está sempre além daquele trivial que nós fazemos aqui na universidade. Então, você está sempre pensando em fazer cátedra, fazer novas parcerias, fazer novas iniciativas. Então, realmente é isso que nós esperamos do IEA. Então, parabéns ao IEA e à Biblioteca Mindlin. Como já foi dito aqui, a USP teve início parcialmente pela missão francesa para formar a Faculdade de Filosofia de Ciências. Então, isso lá em 1934, mas essa história não pode parar por aí, né? Nós precisamos lembrar ações mais recentes que também têm levado essa parceria, a Universidade de São Paulo e França, a novos patamares. Eu citaria aqui pelo menos duas. Uma é a dupla titulação na graduação, na Faculdade de Direito, em que professores franceses eles vêm ao Brasil, ficam algumas semanas, alguns meses no Brasil, com aulas na Faculdade de Direito, e ao final desse curso, o aluno recebe um diploma tanto da Universidade de São Paulo quanto da Universidade de Lyon. E cito também a presença recente também do Instituto Pasteur aqui na Universidade de São Paulo, que atualmente é uma plataforma
mas nós estamos trabalhando, inclusive na semana passada tive uma reunião com a direção do Instituto Pasteur, para nós termos realmente um Instituto Pasteur aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, numa parceria com o governo do estado de São Paulo, com a parceria da USP e, obviamente, do Instituto Pasteur. Então, começa lá em 34, essa parceria, mas ela continua ativa, continua bastante viva, e talvez decorrente disso, a França é o maior ator aí de cooperação internacional da Universidade de São Paulo. Em todos os parâmetros que nós utilizamos, seja na recepção de professores visitantes, seja na ida de brasileiros para o exterior, seja na publicação conjunta com países do exterior, a França sempre está em primeiro lugar, e eu acho que isso explica essas boas relações que nós temos para a França, decorrente dessas boas relações que nós temos com a França, desde a nossa fundação, e também eu acho que reflete um pouco da nossa cultura, uma cultura muito próxima do Brasil e a cultura francesa. Gostaria ainda de salientar que nós mantemos um acordo com o COFECUB, USP-França, que também diferencia a Universidade de São Paulo em relação às outras universidades do país, em termos de dar importância, em termos de valorizar essa parceria com a França. Eu acho que isso só tende a aumentar, essa parceria, essa semana franco-uspiana demonstra isso. Eu acho que, no que depender da gestão atual da reitoria, esses laços irão ser mais estreitos, serão mais perenes e serão mais incisivos aí nos próximos meses, nos próximos anos. Eu tenho certeza que ainda nessa gestão nós vamos inaugurar o Instituto Pasteur aqui na Universidade de São Paulo, elevando essa parceria que nós temos científica. E com isso trazendo outras áreas, como já foi citado aqui. Quando você tem uma forte interação, nesse caso na área biológica, certamente as humanidades, as engenharias, elas virão também fazer parte dessa união em relação à maior participação da França na publicação da USP nas relações internacionais da Universidade de São Paulo. Bom, eu termino aqui para falar a minha relação pessoal com a França. Eu, quando terminei a residência médica, eu apliquei para alguns estágios e eu fui aceito no Hospital Foch, em Paris, no banlieue de Paris, em Suresnes. Então, eu fiquei 6 meses no Hospital Foch, aprendendo a cirurgia de base de crânio, aprendendo a cirurgia de hipófise e aprendendo a cirurgia de epilepsia, com o professor Olivier Delalande. E com essa minha participação na França é que eu pude fazer minha carreira. Uma das áreas de atuação minha fortes é a cirurgia de epilepsia, justamente que eu vi com o professor Olivier Delalande lá no Hospital Foch. Foi uma das primeiras cirurgias de epilepsia que nós tivemos lá no Hospital Foch. Então, essa parceria vem se mantendo durante esses anos. Quando eu vou na Europa, sempre eu preciso ir para Paris, e eu preciso Paris para andar. Eu gosto de andar no Sena, andar nos jardins, obviamente comer uma baguete, chausson aux pommes, mas eu acho que isso faz parte da minha visita à Europa. Eu não preciso ir em nenhum lugar, eu não preciso nada, eu só preciso andar na cidade, olhar, lembrar os meses que eu fiquei. E em 92, que foi o ano que eu fiquei, foi o ano que nós tivemos um referendo na França também da União Europeia. Então eu participei também da criação da União Europeia quando eu estava lá, queda do Muro de Berlim, referendo, Alemanha, França, me lembro do Helmut Kohl, né, era o primeiro-ministro da Alemanha, falando todo dia na televisão francesa do interesse da Alemanha em participar da União Europeia. Isso me marcou muito, né? Então, fico contente que quando eu cheguei não tinha bandeira da França aqui, mas depois já veio a bandeira e só faltou o hino, Ives. Acho que nós ficamos devendo a Marselhesa para você, Silvia. Na próxima reunião com a França precisamos ter o hino aqui, que, como eu digo nessa relação pessoal, aprendi a gostar da França, aprendi a amar a França. Então, a França e o Canadá, que depois foi
o país que me acolheu num pós-doutorado, são aqueles países que eu mais respeito nesse mundo. Espero que minha próxima viagem internacional, quer dizer, na verdade vai ser a primeira como reitor, seja para a França. Gostaria muito que fosse para fechar o acordo do Instituto Pasteur. Já conversei com o François e espero até o final do ano ir para Paris para poder, além desse dia meu de visita pessoal, assinarmos um convênio para fazer o Instituto Pasteur aqui no Brasil, que você sabe que tem todo o meu apoio. Então, muito obrigado, parabéns para quem fez parte dessa semana, por quem organizou essa semana, e para vocês, estudantes, aproveitem o máximo essa relação, aproveitem o máximo esse conhecimento que vocês vão ter, aproveitem o máximo essa possibilidade de ouvir um país que tem um desenvolvimento científico, um desenvolvimento humanitário muito grande. Eu acho que nós podemos aprender com a França, obviamente trocar informações também, mas eu acho que é um país exemplo dentro da comunidade internacional. Então, parabéns a todos e espero que tenhamos uma boa semana de discussões e de aprendizado e de troca de experiência. Muito obrigado. Obrigada, professora. Anunciamos, neste momento, o encerramento da cerimônia de abertura oficial da Semana de Cooperação Científica França-USP. Solicitamos agora que as autoridades da mesa tomem assento na plateia para darmos continuidade ao evento. Teremos, na sequência, a palestra Transmissão e Troca de Saberes, um olhar histórico e comparatista, com Christian Jacob, sob a mediação da professora doutora Marisa Midori de Aecto, a quem passamos a condução dos trabalhos. Tenham todos um ótimo evento. Bom, pedimos a todos desculpas por esses problemas técnicos. Antes, na verdade, na DGE nós tínhamos feito uma divisão de tarefas no nosso discurso de abertura, de modo que a parte dos agradecimentos que nos era tão cara, ela ficou. E eu gostaria que ela apenas apresentasse, peço licença ao professor Christian Jacob e a todos vocês, nós vamos atrasar um minutinho só para que a Nadege ela possa finalmente fazer os agradecimentos a todas as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada. Obrigada, Marisa. Bom dia a todas e todos, bonjour a toutes e a tous. Sim, teria uma grande lista, mas vou escolher os principais. Talvez, bom, o professor Carlotti já foi, mas, na verdade, o ano passado a gente teve um evento, um pequeno evento online, e foi o professor Carlotti que nos incentivou a fazer para discutir mais de cooperação universitária. Então, eu queria muito agradecer esse incentivo, que foi um pouco um evento de introdução a essa semana. Agora, na UCANI, eu queria agradecer muito Sérgio Proença, professor Proença. Eu acho que estamos fazendo muitas coisas e tem muito mais ainda. O Sérgio Oliva também na UCANI. No IA, o professor Guilherme Ariplonski, o professor Ariplonski falou tudo, a gente se tornou amigos, e o IA é muito importante nessa cooperação científica entre a França e o Brasil. O Plínio Martins, da USP, que nos ajudou muito com o cartaz e as artes. Infelizmente, ele não podia estar conosco hoje. Alexandre Sais, da BBM, muito obrigada, Alexandre, por emprestar a BBM durante 2 dias. Estou muito ansiosa em conhecer os arquivos e os acervos da BBM e do IEB. Ao Samuel Titon. Samuel, merci. Obrigada por tudo. O Samuel é professor aqui na FFLESH e também ele é diretor editorial no IMS. O Samuel ajudou a gente
procurar e ter os direitos dessa foto do Marcel Gauthieroux. A Kavita Miadeira Hamza, que é da FEA, que ajudou a gente o ano passado e ajudou de novo a gente esse ano, o Nils Olsen também. Os funcionários do IA, e em particular a Cláudia Regina Rodrigues, que é analista de comunicação, que está trabalhando conosco desde não sei, faz meses agora. Muito obrigada, Cláudia. E, para terminar, o nosso conselho científico, através Miguel Palmeira, Fernanda Peixoto, Iris Cantor, Samuel de Novo, enfim, fizemos eu acho que fizemos um lindo trabalho. Vamos ver o que vai acontecer agora, mas a programação tá linda. E, finalmente, queria terminar agradecendo a Marisa, como Marisa falou, estamos companheiras de estrada agora, companhão de route. Obrigada, Marisa, por tudo, e já quero agradecer por o que você vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos, para pôr um pouco de pressão, tá? Então, muito obrigada a todos e a todas. Eu vou sair. Então, obrigada. Agora eu fiquei preocupada, porque ela disse que eu tenho que me preparar para o futuro. Eu já estava tirando férias. Bom, é uma honra receber o professor Christian Jacob aqui no nosso auditório. Como vocês podem perceber, ele já habita a minha biblioteca há alguns anos, então é sempre gratificante compartilhar com todos vocês dessas leituras e principalmente compartilhar com os meus alunos de História do Livro dessas leituras, fazer essa viagem aqui com vocês. Eu preparei um pequeno texto, eu juro que é bem pequenininho mesmo, e é assim que eu inicio as minhas saudações. Receber o professor e pesquisador Christian Jacob da Universidade de São Paulo é uma grande honra, por sua biobibliografia, certo? Mas, sobretudo, porque suas intervenções no campo da história dos saberes nos permitem conhecer em profundidade o passado, sem nos descuidarmos das dúvidas, das inquietações, das projeções que nos tocam no tempo presente. Christian Jacob é professor emérito da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, historiador, especialista da antiguidade e, particularmente, da geografia greco-romana. De modo mais amplo, seus trabalhos se voltaram para a temática da história do conhecimento e da transmissão dos saberes. Em 2007, dirigiu o primeiro volume de Lieux de Savoir, Espace et Communauté, seguido em um segundo volume intitulado Le Monde de l'Intellectuel, de 2011. Sem dúvida, um projeto colossal por suas ambições e por sua relevância, vindo a constituir uma leitura obrigatória para todos nós. O poder das bibliotecas, como já foi dito, a memória dos livros no Ocidente, organizado por Christian Jacob e Marc Barratan, se tornou entre os leitores brasileiros uma obra de referência sobre a história do livro e das bibliotecas. Em Geografia e Etnografia da Grécia Antiga, livro ainda não editado entre nós, Jacob nos convida a ler os clássicos com um olhar direcionado para a vida intelectual e a noção de espaço partilhada entre os antigos. Nada lhe escapa, da comédia de Aristófanes, passando pela história de Tucídides, a geografia de Estrabão, todos esses registros permitem ao autor discorrer sobre a história e as representações da geografia, mas também sobre a vida intelectual e as trocas de conhecimentos entre os antigos. É bem verdade que o fato desses documentos terem chegado até nós já nos permite uma outra abordagem, que trata do poder da escrita e do poder das bibliotecas, donde uma primeira constatação. Quantos registros não ficaram no esquecimento em meio a essa massa considerável de textos da Grécia Antiga que sobreviveram às mudanças e aos cataclismos da história até chegarem até aqui?
Voltando ao poder das bibliotecas, interessa assinalar que, para Jacob, a relação de Alexandria com a memória dos livros diz muito sobre os esforços intelectuais no sentido da catalogação, classificação e sistematização do conhecimento. Nas palavras do autor, a circulação, a difusão dos enunciados e dos saberes, e em seguida a sua reutilização e sua transformação em novos escritos, são uma das figuras mais importantes do trabalho intelectual em Alexandria. Trabalho de reciclagem em circuito fechado, cuja lógica pôde, ela própria, ter contribuído para o esquecimento e a atomização da totalidade. Esquecimento e atomização da totalidade. Não seriam estes os obstáculos a serem vencidos em uma infosfera atordoante e fragmentada como a nossa? Com a palavra, professor Christian Jacob, que eu convido para compor esta mesa. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse de Bom parler. dia a todas e todos. Eu peço desculpas por estar falando em francês. Eu não conheço essa bela língua, o português. E eu agradeço ao tradutor que traduziu maravilhosamente as primeiras falas deste dia de hoje. Agradeço todas e todos que me permitiram estar presente hoje. Eu gostaria de dizer quão feliz estou de estar no Brasil, essa grande terra de civilização, de cultura no plural, de culturas, desculpe, e essa terra muito jovem também, dinâmica, com uma grande vitalidade intelectual. Nós temos muitos estudantes brasileiros em Paris, e eu mesmo tenho uma estudante que voltou ao Rio de Janeiro para terminar um primeiro ano de mestrado sobre a introdução da psicanálise no Brasil. Então, realmente, tem trocas muito vivas entre o Brasil e a França, e a escola dentro da qual eu ensinei recebeu muitos colegas, jovens, estudantes e pesquisadores brasileiros e brasileiras, e que atualmente já estão de volta no seu país, aqui no Brasil. Pois bem, o primeiro teste é me certificar que meu É uma semana de cooperação científica e técnica, tá? Então, a técnica está sendo colocada à prova da realidade agora. Excelente. Bom, eu vou tomar liberdade de falar algumas coisas sobre meu percurso, que foi muito bem resumido. Então, eu vou ser muito breve. Basicamente, eu inicialmente trabalho sobre a Grécia e o mundo romano, e meu ponto de partida foi a cartografia e a geografia. Então, aqui vocês estão vendo aqui na tela reconstituições, mas as questões que me animam são, na verdade, quais são as operações intelectuais, quais são as operações técnicas entre a ciência e a imaginação que permitem representar o mundo. E para que servem os mapas, como circulam também os mapas, e como podemos pensar uma história dos saberes e da cartografia, onde não se insiste tanto na realidade, na verdade da representação, quanto no seu poder didático e imaginário. Então, vejam que aqui nós estamos ainda dentro de um mundo antigo, né? Um mundo circular, fechado para si mesmo. O mapa de que até pertence ao mundo onde a Terra ainda é pensada como sendo plana, com o rio do oceano ao redor, né? Cercando, e o mapa da direita representa um mundo que já se situa na esfera terrestre mesmo, e a possibilidade dos antípodos já concebida como sendo uma possibilidade teórica. A segunda etapa do meu caminho foi a Biblioteca de Alexandria. E eu devo dizer que
ainda estou nessa, digamos, é um lugar de saber que me fascinou muito, que me parece ser muito atual, ou seja, que é um lugar que, na verdade, onde se quis acumular o saber através de papiro, rolo de papiro, livros. Segundo certas informações, teria 490 mil rolos de papiro em Alexandria, é muita coisa. E isto levou a uma mutação nas maneiras de trabalhar, de pensar, de construir a memória, de transmitir os saberes a partir deste objeto material que é o livro. E vimos, por um lado, os políticos da época, a monarquia dos Ptolomeus, que procurava os desafios simbólicos e de prestígio, e que procuravam, portanto, ter a maior quantidade de livros possível. E, por outro lado, os sábios, cientistas, que estavam conectados com este oceano de papiros e que começaram a desenvolver a bibliografia, os catálogos, a filologia, o comentário, o dicionário, o léxico, etc., etc. Ou seja, realmente o ponto de partida das práticas intelectuais. A partir deste lugar de Alexandria, eu fui em seguida para o comparatismo, para questões mais fundamentais, ou seja, o que são os saberes. E para levar isto a cabo, eu constituí um coletivo de camaradas, de colegas, de pesquisadores, de doutorandos, pós-doutorandos, em que tentamos entender na diversidade das culturas humanas, do oeste, do leste, do sul, do norte, do presente e do passado, tentamos entender como os saberes constituem uma dimensão da atividade humana. E eu chego, hoje em dia, junto com outros colaboradores e colegas, chego agora no projeto de uma plataforma digital, de que iremos falar um pouco mais em detalhes na quinta-feira, e eu vou mostrar algumas imagens no final dessa fala, e talvez isso seja o sonho de criar uma nova Alexandria na era do digital e dos algoritmos informáticos, né? A questão que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje consiste em pensar um pouco o que poderia ser uma história e uma antropologia dos saberes. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, sobre a qual eu gostaria de insistir, é que, além dos compartilhamentos disciplinares, das trocas disciplinares, antropologia, sociologia, direito, ciências políticas e todos os ramos da história, me parece que as ciências humanas e sociais têm em comum um objeto fundamental, que é o amplo espectro dos saberes. Porque, fundamentalmente, o que liga os homens, o que conecta os homens é a aquisição, a prática, a transmissão, o compartilhamento e a formalização dos saberes. E vemos claramente que este encontro é uma demonstração maravilhosa daquilo. O próprio Oceano Atlântico não permite impedir a circulação dos saberes, das ideias, das descobertas e das ciências. Então, estes saberes irrigam e sustentam todos os aspectos da vida humana, dos saberes práticos do dia a dia, das interações sociais, a organização do espaço e do tempo, a fabricação de objetos, de artefatos, até mesmo o manuseio de símbolos, conceitos, ideias, imagens, palavras e discursos. Estes saberes se apoiam no humano, no intelecto, no invisível do pensamento, no que acontece na cabeça de cada um, mas também no que a gente materializa, o que a gente objetiva através de palavras, textos, signos, imagens e artefatos. Então, gostaria de compartilhar com vocês hoje o que eu acho que eu sei, ou o que eu acho que eu entendi em relação aos saberes humanos. É uma questão que não tem resposta, na verdade. Eu não consigo trazer uma resposta, mas eu consigo indicar alguns caminhos de reflexão que eu posso compartilhar com vocês. A técnica, por favor. Não funciona mais.
Marisa me dit que le PowerPoint ne fonctionne qu'avec elle, donc il y a les mains de la... Marisa me disse que o PowerPoint só funciona com ela, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem uma diferença clara entre as mãos dos colegas brasileiros e as mãos de um pesquisador francês pouco hábil. Muito obrigado, Marisa. Magia, bruxaria, xamanismo, não sei, mas... Enfim, o primeiro ponto que me parece importante é que, para poder pensar os saberes, é preciso se desprender de certas fraturas clássicas. Por exemplo, entre os saberes intelectuais e os saberes práticos, ou entre os saberes de especialista, perito e os saberes de vulgarização, ou ainda entre os saberes reconhecidos e os pseudo-saberes. É preciso superar as fronteiras como aquelas que separam as sociedades letradas das sociedades orais e também as sociedades ditas primitivas das sociedades da modernidade ocidental. Eu considero, portanto, que os saberes são constitutivos do humano, são consubstanciais a toda a cultura e toda a vida social e estão presentes naturalmente desde o início da hominização, com os primeiros gestos técnicos, com sílex, as práticas da caça e da sobrevivência. Aqui nem menciono a questão dos saberes animais, porque isto abriria outras perspectivas ainda, e também não da questão dos saberes das máquinas e da inteligência artificial. Resulta disto que os saberes não são coisas puramente da ordem das ideias e intelectuais. Existem saberes corporais, práticos, técnicos, artesanais, artísticos, rituais e espirituais. E eu penso que é preciso ir além das fraturas entre os saberes intelectuais e os saberes manuais. O que eu quero dizer com isto? Mesmo nos saberes que se aparentam ser mais práticos, mais técnicos, mais materiais, é tentador ver apenas uma digitação, uma dexteridade, uma força física naquilo, mas naturalmente existe também junto inteligência, pensamento, a inteligência da mão que guia, que modula os gestos, que orienta em direção de uma criação, de uma ação eficaz. E podemos pensar nos saberes técnicos envolvidos nas artes, na dança, nos esportes, em toda a arte performática. Reciprocamente, nos saberes aparentemente mais abstratos e conceituais, as ideias não nascem por geração espontânea. As ideias não nascem de maneira aleatória. Elas resultam de operações mentais, de operações intelectuais. A reflexão, o cálculo, a memorização, o pensamento, etc. Então, existem práticas e operações em tudo, em todos os saberes manuais, tal como abstratos. Uns, assim como os outros, se baseiam em saber fazer, savoir-faire, que se baseiam em sequência de posturas corporais, gestos da mão, manipulação, manuseio de ferramentas e suporte material. Isto escapa ao nosso poder aqui. Parece que tem forças externas aqui que estão operando. Bom, então, a outra ideia, a nova ideia que eu gostaria de defender aqui é que os saberes práticos, assim como intelectuais, são instrumentalizados. Desculpe, são instrumentados, ou seja, que eles se baseiam em objetos, instrumentos, pode ser mobiliários, suportes e ferramentas da escrita, máquinas ou ferramentas como materiais ou imateriais. O silogismo, por exemplo, esta maneira de pensar dentro da nossa cabeça é uma ferramenta de pensamento que pode ser meramente mental ou mesmo materializado na forma de um traço, de um desenho, de equações, de representações. Estas ferramentas se baseiam em saberes e saberes fazer,
específicos e técnicas da mão, do corpo, da mente que mobilizam gestos, a vista, a escuta, o ouvido, a memória, a atenção. Pensemos um instante na complexidade do que nos parece ser hoje operações muito ordinárias, por exemplo, escrever à mão num caderno, escrever num computador, num teclado, ler um livro impresso, ler numa tela, elaborar um PowerPoint. A atenção intelectual, o pensamento que formulam um texto escrito ou que se apropria um texto lido, tudo isto se baseia em posturas do corpo, gestos da mão, movimentos, pausas no olhar e um fluxo de pulsões nervosas que se traduzem em palavras, imagens, ideias, associações de ideias e lembranças. Os savoir-faire, saber fazer e suas ferramentas, os savoir-faire, saber fazer e suas ferramentas são objetos de aprendizagens, de codificação e, portanto, de normas que definem comunidades dentro de uma sociedade determinada. Isto dá lugar a tradições que vão poder atravessar o espaço, assim como o tempo. Então, não se trata aqui de negar a responsabilidade das apropriações singulares e individuais, não. Tampouco dos usos heterodoxos desviantes do estilo pessoal na prática dos saberes, mas trata-se sim de reconhecer que os saberes e os savoir-faire, saber fazer, são adquiridos num processo de socialização em vários momentos da vida e em vários lugares. A família, em primeiro lugar, com o ensino dos primeiros saberes, a linguagem, etc., mas também os círculos de sociabilidade, os diferentes momentos da vida, a família, os colegas de trabalho, os coleguinhas na escola, os amigos, etc. E, naturalmente, lugares e tempos específicos, aqueles das aprendizagens, escola, universidade, a oficina, a fábrica, o meio profissional. Tomo a liberdade de tomar um minutinho para falar sobre a escola. A escola é um lugar de aprendizagens múltiplas que disciplinam o corpo, limitam as posturas e a voz e desempregam um espaço de sociabilidade regulada numa pequena coletividade que tem que se submeter a uma disciplina. Na escola se aprende saberes, mas principalmente saberes práticos, saber fazer, savoir-faire, que vão permitir ler todos os textos, escrever todas as frases, conjugar todos os verbos, fazer todas as adições ou cálculos, multiplicações, de verbalizar todas as frases em função de várias modalidades, a exclamação, a interrogação, a educação, a recitação, a ordem, etc. Na escola, é um lugar para treinar a memória, para aprender decor, para aprender coisas ao pé da letra, textos que carregam consigo valores estéticos ou morais, como uma certa exemplaridade estilística. Aprendemos também na escola a organizar e estruturar o tempo no longo prazo, ao longo dos séculos, nos recortes dos períodos, de tal forma que possamos situar todos os eventos do passado, além da sua própria cidade, do seu próprio mundo. Podemos situar, constituir um contexto dentro do qual nós podemos situar os povos, os países, e entenderemos a linguagem dos mapas geográficos. Na universidade, aprendemos técnicas intelectuais mais complexas, a arte da dissertação, do debate, o enriquecimento do vocabulário com léxicos, da abstração filosófica ou das ciências, as técnicas de aquisição e de memorização de novos conhecimentos, as técnicas da interpretação de textos, da tradução, da observação, da experiência científica. Todos esses savoir-faire, esses saberes práticos adquiridos ao longo de exercícios, de tentativas, de erros, de sucesso e de correções,
tudo isto obedece a normas que podem ser codificadas dentro de manuais e também através de exemplos. E são conferidos por exames em concursos que sancionam a normatividade das técnicas intelectuais e discursivas. Mesma coisa com todos os saberes práticos e corporais, que também são objeto de aprendizagens, desde o manuseio de ferramentas e instrumentos até mesmo o domínio dos gestos. Um atleta, por exemplo, um esportista, quando termina um treino, vai ser capaz de correr em todas as pistas, nadar em todas as piscinas. Um dançarino vai poder se apropriar todas as coreografias, todas as figuras, todas as cenas. Um violinista poderá tocar Bach ou Bartók, Mozart ou Ligeti, e um ebenista poderá construir todos os móveis. Um restaurador de arte também poderá restaurar todos os quadros, etc., etc. Sejam teóricos ou materiais, os saberes se adquirem através de savoir-faire, que são praticados, repetidos e incorporados. Os saberes têm um papel essencial nas sociedades humanas. Constituem um elemento de coesão, mas também de diferenciação. Têm um papel central no funcionamento social. Os saberes são objetos que circulam, que se trocam, se dão ou se vendem e se acumulam também. E os saberes dão liga, naturalmente, no meio social, naturalmente, uma família, uma corporação profissional, sábia, científica. Os saberes são um horizonte de crenças, de certezas, de referências compartilhadas. E a linguagem, como todos nós sabemos, e estamos experimentando aquilo entre brasileiros e franceses, a linguagem tem um papel essencial enquanto vetor de um léxico, de uma maneira de recortar o mundo, de uma sintaxe também que carrega uma relação com a temporalidade e relações lógicas de causalidade, consequência, subordinação, etc. Ou seja, que a língua que falamos, as frases linguísticas, na diversidade de formas que carrega, são vetores sociais de saberes, de informações, de uma visão do mundo. É preciso matizar e especificar algo. Uma sociedade não se define por um conjunto uniforme e homogêneo de saberes. Se define por um encaixamento de saberes que vão dos saberes mais gerais aos mais especializados. Uma sociedade é composta por várias comunidades, vários grupos, definidos pelo gênero, a idade, os interesses em comum, o métier, o ofício, os lazeres, os marcadores sociais e religiosos, as redes de sociabilidade. Um mesmo indivíduo pode pertencer a vários grupos e várias comunidades de forma simultânea. Por exemplo, pode pertencer a uma associação esportiva, frequentar a mesquita ou a igreja e pertencer a uma comunidade de fé. Pode ir à universidade, acompanhar aulas de física, pertencer a uma rede social em que são compartilhados gostos musicais, estar no Facebook, no Instagram, etc., etc. E ao passar de um grupo para outro, de uma atividade para outra, passamos de um conjunto de saberes ao outro, mudando a lógica, o referencial, a memória. Nós mudamos, de certa maneira, o programa informático, mas permanecemos sendo a mesma pessoa que se conecta e se desconecta de diferentes níveis de saberes. Portanto, os saberes definem mundos sociais dentro de uma mesma sociedade. E estes mundos sociais podem ser distintos e impermeáveis, ou, pelo contrário, podem se sobrepor, se cruzar, comunicar. Podem ser abertos e extensivos ou, pelo contrário, fechados e limitados. Podem ser informais ou regidos por regras e modalidades de entrada, que podem ser muito estritas, como, por exemplo, os exames, os concursos, os rituais iniciáticos. Os saberes, portanto, definem numa sociedade um arquipélago de grupos e de comunidades que podem ser totalmente permeáveis ou podem comunicar entre si. E podemos listar aqui isto no mapa de forma horizontal, mas, na verdade, isto se encontra mais na verticalidade, desde os saberes mais amplamente compartilhados até os saberes mais especializados.
A história e a antropologia dos saberes, que é minha disciplina, se interessam naturalmente aos vários graus de divulgação e vulgarização de uma ciência ou de um campo de conhecimento na sociedade. O saber do grande público, dos amadores, dos amantes, dos apaixonados, dos autodidatas, mas tudo isto é tão interessante quanto os saberes hiperespecializados presentes nos laboratórios científicos e nos departamentos acadêmicos. Ao trabalhar sobre os saberes da Grécia e da Roma da antiguidade, eu tive que ampliar as perspectivas clássicas da história das ciências, que se interessam prioritariamente aos grandes nomes, aos cientistas mais especializados e mais conhecidos. Por exemplo, na geografia grega, nós poderíamos nos interessarmos apenas ao Eratosþeno, Hiparco, Ptolomeu, mas também podemos optar por ampliar essa perspectiva e nos interessarmos às representações do espaço, carregadas pelos poetas, pelos mitógrafos, pelos filósofos, os autores dramáticos, etc., etc. Portanto, eu me represento os saberes numa sociedade como se fosse uma série de círculos concêntricos que partem do núcleo mais especializado e se divulgam em direção da literatura, da arte, das representações imaginárias, e em direção da cultura popular. Considerando a diacronia, podemos falar de tradições paralelas, de tradições no tempo, que se cruzam, que se influenciam mutuamente e que se limitam também, que se hibridam, desculpa, não tem transmissão de saberes sem hibridação. Muito obrigado. O segundo ponto que eu gostaria de insistir é que os saberes numa sociedade dão lugar a uma verdadeira economia. Os saberes têm valor, dão lugar a trocas, mas também a uma comercialização. Os saberes estão à venda e podem ser comprados. E a ramificação dos saberes desde a idade da prata foram associados com a especialização dos estatutos entre agricultores, artesãos, trabalhadores manuais, monges, comerciantes, marinheiros e regras permitindo a circulação social dessas competências. Hoje, novamente, ainda até hoje, chamamos médico, arquiteto, artesão, pagamos eles por um serviço prestado. Então, já que são investidos de um valor, os saberes são submetidos à lei da oferta e da demanda, e o valor de um saber pode naturalmente aumentar em função de sua raridade, do seu grau de complexidade e de especialização. Isto pode levar a estratégias de retenção, de rarefação, em que podemos não aceitar de compartilhar e transmitir certos saberes. Isto vai ser o objeto da minha fala na conferência de quinta-feira. Então, essa dimensão econômica permitiria desenrolar um fio totalmente interessante na história dos saberes. Trate-se do patronato, do mecenato, da profissionalização, da institucionalização, da criação das instituições de pesquisa, de ensino, públicos ou privados. Trate-se da regulação dos preços e dos serviços, da fundação e da abertura de grandes bibliotecas privadas ou públicas, dos laboratórios, dos observatórios astronômicos. A prática dos saberes tem um custo. E o que podemos dizer hoje em dia do que está em jogo em torno das revistas científicas, parte das quais, importante, é captada por grandes grupos comerciais lucrativos que impõem tarifas proibitivas às bibliotecas universitárias e, consequentemente, aos pesquisadores e aos cientistas que alimentaram essas revistas através de artigos. Mas a economia dos saberes tem outra forma, e eu gostaria de falar também disto. Os saberes, como ideias, teorias, descobertas, resultados, textos, livros, estão presos dentro de uma lógica de acumulação. Acumulação e também capitalização, no sentido econômico do termo. Ou mesmo certas culturas privilegiam este modelo da acumulação, por exemplo, nas bibliotecas, nos museus,
quando outras culturas vão privilegiar talvez a simplificação, a seletividade, ou mesmo podem considerar que uma pequena quantidade de livros, ou mesmo um só livro, pode, afinal, fornecer e conter todos os saberes dos quais precisamos, em específico, se tratando de um livro revelado. Podemos pensar aqui no Homero, nos gregos, ao Veda, na Índia antiga, aos clássicos de Confúcio, na China, a Bíblia, a Torá e ao Corão. Então, essa economia dos saberes permite uma reconfiguração por agregação dos saberes, por refinamento, por síntese, por organização em disciplinas e subdisciplinas, e pelo esquecimento também, que é necessário para poder liberar a memória, também pela síntese, que é a enciclopédia. Os saberes se apoiam, portanto, numa sobreposição, estratigrafia, um empilhamento de camadas sucessivas, e apenas o nível da superfície e os primeiros níveis abaixo da superfície são verdadeiramente praticados e atualizados. A descida em direção à profundeza das estratigrafias da história, sejam medicina, matemática, filosofia, isto é reservado aos historiadores dos saberes, aos especialistas da arqueologia do saber, ou mesmo a pesquisadores que estão preocupados em fazer verificações sobre o conjunto do edifício. Para dizê-lo de uma palavra só, podemos falar sobre o Ramsés II, o Tutankhamon no Egito Antigo. Podemos falar disto como se fossem fatos confirmados e admitidos por todos, sem ter que reutilizar todas as fontes, todos os recortes, todos os trabalhos da tradição egiptológica que nos permitem ter certeza da existência disto e de reconstruir suas biografias. Poderíamos também fazer matemática sem ter que refazer todo o caminhamento heurístico que permitiu demonstrar teoremas, resolver equações, identificar leis, definir linguagens específicas, etc. Então, a história dos saberes é a história de uma condensação necessária à divulgação no espaço e à transmissão no tempo. Eu mencionei a escola, mencionei a universidade, as oficinas, as cenas de espetáculo como sendo lugares de aprendizagens. Isto me permite insistir sobre algo que é essencial. Os saberes se materializam em lugares. Eles definem lugares. Estes lugares de saberes são múltiplos e se multiplicam em várias escalas. Existem lugares arquitetônicos, bibliotecas, escolas, laboratórios, universidades, salas de conferência, como aquela que estamos aqui, e também dentro de cada um destes existem salas de trabalho, salas de conservação, móveis, mesas, prateleiras, poltronas, cadeiras, etc. Estes prédios, essas edificações arquitetônicas se inscrevem em bairros específicos de cidades que também podem se tornar lugares de saberes. Atenas, Roma, Alexandria, o Cairo, São Paulo, Paris, Berlim, Londres. Todas essas cidades reúnem múltiplas instituições e recursos. E ao longo desses poucos dias que eu tenho a sorte de passar aqui em São Paulo, eu acho que eu estou conseguindo ter uma ideia dos lugares, da diversidade dos lugares de saberes, das bibliotecas, dos museus, das universidades. Estes polos, estas cidades, sejam Alexandria ou São Paulo atual, atraem os sábios, atraem os cientistas, os livros, os estudantes, coleções de arte e de ciências naturais, mas também têm um papel centrífugo. Ou seja, muitos cientistas saíram de Alexandria para ir no mundo mediterrâneo, da mesma maneira que São Paulo é um lugar de onde saímos também, como o reitor lembrou que ele foi fazer o doutorado dele em Paris. Os lugares de saber também podem ser explorados ao mudar de ideia. Podemos passar da biblioteca ao livro, do livro físico, tá? Que é um lugar de saber em si. E do livro podemos passar a página do título, e depois a página do texto, regido por regras tipográficas. Depois podemos se interessar às notas, aos desenhos, às anotações, ao indício.
descemos nas profundezas do livro e nessa ramificação de lugares sucessivos, e eu falo sob o controle da Marisa, que é muito mais especialista do que eu da história do livro. No laboratório, mesma coisa, podemos passar da mesa de experimentação, das máquinas, ao microscópio, às amostras, ao caderno de notas, ao computador e ao artigo que finalmente publicaremos para compartilhar essas descobertas. Então, os saberes sempre se inscrevem em lugares, que podem ser lugares arquitetônicos, urbanos, monumentais, mas que também podem ser lugares materiais. Esta mesa de trabalho, a mesa na qual a gente apoia nossos livros, nossas canetas, computador, e lugares materiais também como os livros, os cadernos de anotações, o espaço dedicado ao computador, e lugares intelectuais também, porque nossa memória, nosso sistema de pensamento também se organizam de uma maneira topográfica. Bom, eu estou chegando perto da conclusão da minha apresentação e eu gostaria de sugerir, talvez gostaria de compartilhar uma intuição com vocês, que é formulada talvez de maneira um pouco não muito hábil, mas me parece que é importante compartilhar intuições e coisas que ainda não estão totalmente elaboradas, e eu faço isto com prazer com vocês. Eu gostaria de dizer que os saberes são uma formidável máquina de viajar no tempo. De viajar. Máquina que cria mobilidade, porque os saberes permitem deslocamentos numa pluralidade de dimensões. Isto pode parecer muito abstrato, mas vamos pensar juntos um instante. O historiador, assim como as pessoas que leem textos históricos, podem acessar ou passar por perto, acessar um passado próximo ou distante, e vão poder mergulhar na exploração de certos eventos de sociedade ou mesmo de personagens que não existem mais, que pertencem a um passado distante. Quando eu trabalho sobre Alexandria, quando eu leio as fontes gregas e latinas, quando eu leio a bibliografia sobre Alexandria, de certa maneira eu me reconecto com este mundo, eu exploro este mundo, tento observá-lo, tento entendê-lo e reconstituí-lo. Da mesma maneira, a geografia permite acessar regiões muito distantes, lugares perdidos no outro lado do planeta. Os saberes permitem acessar o infinitamente pequeno, o mundo da biologia, da física atômica, por exemplo, assim como o infinitamente grande, a astronomia e a cosmologia, que vão além de qualquer percepção humana. Os saberes dão acesso ao que está escondido para o olhar empírico, o que não pode ser visto com os olhos, como, por exemplo, dentro do corpo, através das imagens médicas, laboratoriais, o subsolo da Terra, mas também dá acesso a níveis de realidade diferentes. Trate-se da metafísica, da escatologia, do mundo dos mortos, dos espíritos, da espiritualidade. Os saberes se interessam também a ideias, remetem a ideias e conceitos. A abstrações, trate-se de filosofia ou mesmo de matemática, de física teórica ou de lógica formal. E os saberes remetem a si mesmo. É como se fosse um loop reflexivo. Trata-se de entender a natureza desse loop e desse conteúdo do loop. Os saberes, portanto, criam uma rede de conexões que vão muito além das interações da vida cotidiana, das redes próximas. Mas o que acontece quando a gente abre um texto de Aristóteles ou de Platão, do Al-Jaiz, do Avicenne, de Ibn Khaldun, de Borges? A quem e ao que nos conectamos quando lemos um livro? O que acontece entre nós e os autores dos livros que lemos? Essas perguntas podem parecer muito ingênuas, mas, naturalmente, é óbvio que os saberes criam conexões estranhas entre os vivos, nós que estamos aqui, mas também entre os vivos e os mortos, através do tempo, do espaço, através das línguas, isto implicado pela tradução. Estas conexões não são exclusivas das transmissões escritas e letradas. Também existem saberes, sabedorias, que são transmitidas de forma oral e permitindo criar
saberes, sabedorias que remetem a fontes muito antigas às vezes. Então, como Platão, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Michel Foucault, outros, em que medida eles podem participar de uma produção ou de uma prática dos saberes e do pensamento, hoje em dia, através dos textos deles? E o que resta dos saberes deles, dos pensamentos deles, após a tradução, a reedição, a reinterpretação? Poderíamos nos interessar-nos à maneira como os leitores, ao longo de uma tradição, ao longo dos comentários, fazem ao texto e ao pensamento autores que leem esses autores distantes. Platão, Aristóteles, Nietzsche, Michel Foucault são como se fossem bases geológicas nas quais foram acrescentados ao longo do tempo estratificações de interpretações, de digressões, de contrassenso, de reformulações, de citações que constantemente reatualizaram o sentido daquilo. Mas, fundamentalmente, no que diz respeito aos saberes que podem ser assimilados a uma fonte, a uma origem identificada, a um nome próprio, nome de autor, de transmissor, trate-se de Confúcio, de Homero, de Aljaís, linhas estranhas de continuidade atravessam o tempo, atravessam o espaço, atravessam as línguas e as sociedades. Os saberes permitem uma forma de diálogo com os mortos, com os ausentes, trazem a vida de volta a eles, devolvem uma voz a eles, dão uma vida nova aos seus pensamentos. Dito de outra maneira, as tradições sábias, em específico nas humanidades, estudos literários, filosofia, nas ciências sociais, as tradições sábias dão voz aos mortos. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês, no início desta semana entre a USP e a França, gostaria de compartilhar com vocês minha convicção humanista e talvez até mesmo o motivo pelo qual me interesso tanto aos saberes e motivo pelo qual a história e a antropologia dos saberes me parecem ser tão importantes, não somente para mim, mas para nós todos. Nosso mundo atualmente está sofrendo muito, tem muita intolerância, guerras, conflitos, muito conflito entre nós através de choque de civilização. E o fosso da descompreensão se intensifica entre norte e sul, entre ricos e países em desenvolvimento, entre culturas primitivas e culturas da pós-modernidade, entre religiões do livro. Minha abordagem dos saberes e da concepção dos saberes se baseia no comparatismo, se baseia no longo prazo, se baseia no fio da transmissão e da tradução que conduziram de Atenas até Roma, de Alexandria até Bagdá, de Damasco até o Cairo, e depois até Veneza, região bizantina, Florência, centros de uma cultura moderna e até novos mundos da América do Norte e do Sul. Minha abordagem dos saberes também se baseia no interesse heurístico, no enriquecimento pessoal, espiritual, intelectual, que existe e que envolve uns desvios pelo outro e pelo outro lugar. E mesmo sendo um ebenista especializado do mundo grego, eu viajei no Oriente Médio e no Magreb, África do Norte, me interessei ao Alcorão, ao Hadith, aos madrasás e às mesquitas, me interessei aos poetas místicos Sufi, Ibn Khaldun e os outros. Da mesma maneira, viajei na China, no Japão, lendo os clássicos de Confúcio, os Koan Zen, os poetas letrados e os historiógrafos imperiais. E atualmente, no meu trabalho atual, eu viajo no Tibete, no Nepal, no Butão. Me interesso a Alexandra Davinel e Mathieu Ricard, que me introduzem na riqueza infinita do budismo, da sua sabedoria, das suas bibliotecas. Eu também fiz a viagem do Brasil, lendo Claude Lévi-Strauss e Philippe Descola, e eu estou muito feliz hoje em estar aqui em São Paulo, na sua comunidade universitária, podendo inscrever na minha realidade vivida esse interesse pelo seu grande país. Então, não pode ter atualmente humanismo sem este
desvio, sim, essa passagem pelas culturas, tradições, sabedorias dos outros, sim, a música de todos esses nomes de autores, de sábios, de cientistas, eruditos, que marcaram a história das grandes civilizações do nosso planeta, sim, a música dos topônimos e dos nomes próprios, que é o que caracteriza cada cultura e cada civilização. Então, é uma escola da tolerância, uma abertura intelectual a utilidades múltiplas, que nos permite voltarmos a nós mesmos, para nos conscientizarmos dos terrenos comuns onde mergulham nossas raízes, para poder termos consciência da nossa humanidade comum e compartilhada, além das rupturas religiosas e políticas. É preciso se falar, se ler, se descobrir, correr o risco do diálogo e da exploração. É preciso enfrentar as mudanças de universo e os descentramentos. Isto tudo são as primeiras etapas que aprendemos na universidade, nas nossas pesquisas, nas nossas teses. São as primeiras etapas de uma ética da tolerância, do respeito, da abertura para os outros, sem os quais não existe mundo compartilhado. Agradeço muito. Bom, eu dizia que somos nós que agradecemos por essa belíssima conferência. Temos 15 minutos. Eu acho que poderíamos abrir para questões. Je ne sais pas si vous voulez começar. Bem, para a mesa, eu não gostaria de tomar a palavra, mas, por favor. Je ne sais pas se acho que é melhor pegar o microfone. Exatamente, eu preciso ouvir a pergunta para poder traduzir. Monsieur le professeur, muito obrigado por essa conferência. Talvez, Marise, você pode traduzir, vou fazer a pergunta em francês. Não, mas tem tradução, sim. Monsieur le professeur, à vous entendre, on rêve... Ouvindo você, a gente sonha. Merci, Nadege. Sonhamos em podermos nos beneficiarmos dessa transmissão de saberes para nós mesmos também, né? Porque a gente sempre tem sede de saberes, né? E você nos levou para um percurso entre muitos saberes, savoir-faire, saber fazer, com toda a tua reflexão sobre essa transmissão de saberes. Como você poderia nos ajudar a saber o que cada um de nós pode se beneficiar destes saberes que existem? Como você vê, agora que nós temos tantos recursos disponíveis para nos auxiliar nisto, como nós mesmos podemos ser um ponto focal de acolhimento e de recepção dos saberes. Eu diria, por exemplo, que gostaríamos tanto falar muitos idiomas, gostaríamos tanto ler tantos livros. Na sua percepção em relação à transmissão dos saberes, é uma pergunta assim muito individual, a título individual mesmo, mas isto nos serve para cada um de nós. Como você vê o que hoje poderia nos ajudar para que cada um de nós seja um lugar de acolhimento e transmissão dos saberes? Merci pour votre Obrigado pela sua pergunta, cuja resposta chama uma reflexão importante. Eu não sei se vou conseguir responder plenamente, tá? Mas a primeira coisa que eu diria é que, mesmo que os saberes dão liga, digamos, e constituem mundos sociais aos quais nós pertencemos e nos identificamos, existe algo incrivelmente pessoal, individual naquilo, e certamente algo muito íntimo nos percursos que traçamos.
Os saberes, por definição, são naturalmente infinitos, assim como os livros de uma biblioteca. Um dos motivos da nostalgia que podemos sentir quando vamos numa biblioteca é que sabemos que não leremos nunca todos os livros e que, portanto, é preciso traçar um caminho, fazer escolhas que podem ser escolhas boas, ruins, mas que nunca são escolhas indiferentes. Então, é preciso aceitar essa ideia de que é preciso renunciar à completude e aceitar a ideia de um caminho e de uma descoberta. É possível caminhar sozinho, ou seja, de maneira autodidata. É possível caminhar também através de outras referências, outros indicadores, outros transmissores, lugares de cruzamento, encruzilhadas, lugares de ensino e de despertar. E a meu nível, humilde nível de professor pesquisador, eu diria que, pelo menos no meu trabalho na escola EHUSS, eu não transmito realmente um saber, mas digamos que eu entrego uma vontade de adquirir saberes. Eu compartilho minha paixão e, afinal, eu acabo dando indicações, talvez umas bússolas, uns mapas, um início de itinerário para dizer vocês podem ir em tal direção. E em determinado momento vocês vão encontrar uma encruzilhada com várias opções, vários caminhos que vão poder levá-los para a China, para o Brasil, para a Grécia Antiga, para a física contemporânea, a sociologia ou outras coisas. Então existe essa dimensão dupla de, primeiro, de um desejo que é preciso despertar em cada pessoa, um desejo de se apropriar os saberes dentro com toda essa diversidade, com toda essa pluralidade envolvida. Porque os saberes populares, a dança, a canção, o teatro popular, os filmes populares, a literatura popular, tudo isso são formas de saberes totalmente respeitáveis, assim como a cozinha, costura, artesanato, o fato de fabricar objetos. Então, seria um elogio da pluralidade, talvez, um elogio de todas as ocasiões e de todos os dispositivos de educação popular, de centros culturais, de universidade aberta, de conferências abertas e públicas e também de plataformas digitais que permitiriam oferecer não todo o saber do mundo, assim como o Google, por exemplo, mas que ofereceriam inícios de caminhos, inícios de percurso, que ofereceriam escolhas, afinal, e direções possíveis. Eu não sei se eu respondi sua pergunta dizendo isso, mas eu diria que certamente existem dois aspectos. Desenvolver em cada indivíduo a arte de questionar, a arte de criar, a coragem de assumir riscos também para poder explorar terras desconhecidas, essa curiosidade em que, finalmente, com os saberes que adquirimos, nos conhecemos nós mesmos, né? A si mesmo, e podemos aprofundar sua relação com o mundo, com os outros, com a realidade. E, por outro lado, ao lado dos lugares de transmissão institucional, como as escolas, as universidades, etc., é preciso favorecer provavelmente certos pontos de entrada, certas portas que não devem intimidar quem não pertence a estes mundos, sabe? Portas que podem ser abertas, empurradas, nas quais podemos entrar, mas que deixem a liberdade de escolher, sem prescrever. Então, eu tenho essa convicção que é muito humanista, ao mesmo tempo em relação ao que os saberes podem trazer ao desenvolvimento de cada, sobre o fato também de que o sonho da enciclopédia, o sonho da totalidade dos saberes e das leituras, hoje é um sonho inacessível. E justamente por isso existe algo incrível quando pensamos que
podemos traçar um caminho que é nosso, que é próprio, e que pode nos levar a horizontes de curiosidades, de interesses que são nossos, mas que também podemos compartilhar com outras pessoas. Ou seja, nunca estamos sozinhos nos saberes. E através de uma leitura, de um encontro, de uma conversa, nós podemos se dar conta de que nos agregamos a núcleos já constituídos e que formamos uma sociedade, criamos vínculo social. Obrigada. Questões? Iris? Sim? Muito obrigada por essa bela conferência sobre a diversidade dos lugares de memória, lugares de produção, acumulação e circulação dos conhecimentos. Eu queria fazer uma questão relacionada com um dilema que o Umberto Eco nos propõe sobre a perda da memória e das cadeias de transmissão, né, dessa memória. Eu queria que você falasse um pouco sobre justamente esse desvão, né, esse lugar em que a transmissão não se completa, e sobre a efemeridade também das novas tecnologias e o que desafio isso impõe para a transmissão do conhecimento. Obrigada. Cette question mériterait un colloque. Essa questão mereceria um colóquio inteiro só para tratá-la, provavelmente, então eu vou responder dizendo apenas que, naturalmente, a perda, a destruição são constitutivas das tradições humanas. Existem certas perdas que podem ser produzidas, podem acontecer de maneira acidental. Historiadores do mundo grego notaram, por exemplo, que a partir do momento em que foram transferidos os textos dos rolos para o codex, um codex podia conter o equivalente de 5 rolos, ou seja, 5 livros de uma obra antiga. Então, nas bibliotecas medievais ou bizantinas, quando tem uma perda ou destruição de um codex, são 5 livros que desaparecem de uma vez. E nas obras que nós temos hoje em dia, como Políbio ou outros, Políbio que escreveu uma grande história de Roma, nós notamos que as carências são sempre por um grupo de 5 livros, tá? Então, de 30 a 35. Vamos ter, mas de 20 a 25 não temos, por exemplo. Então, estes são aspectos materiais. Para vocês terem uma ideia de outro exemplo, eu trabalhei, por exemplo, sobre um autor grego que tinha uma biblioteca maravilhosa, uma biblioteca gigantesca, centenas, milhares de livros, e que reuniam pessoas letradas em banquetes que conversavam sobre leituras. E tinham, então, certos livros que perdemos totalmente hoje, que eram tipo uma Arca de Noé, e em determinado momento tem um personagem que diz: existe esse livro sobre a biblioteca e o Museu de Alexandria, escrito por Aristoxenos de Rhodes, e tem outro personagem que diz: mas nós conhecemos todos este livro, não precisamos falar sobre isso, não precisamos debater sobre isso. E mais nada foi dito sobre este livro, ou seja, que ele não foi conservado, mas teve um acaso, um momento de transmissão, em que atores da cultura da época, no Império Romano, se perguntaram o que merece ser retomado, compilado ou não. Então, naturalmente, tem cenários infinitos em relação a isso. Tem as grandes bacias de reagrupamento de enciclopédia, como Plínio Antigo, Isidoro, Vincent Beauvais, etc., que compilam todo o saber anterior e, de certa maneira, tornam inútil a conservação de livros mais antigos, como se fosse uma maneira de conservar a compilação, a enciclopédia, mas não temos mais as fontes primeiras. Então, isto tem a consequência de fazer com que o pesquisador, o historiador, o antropólogo e especialista dos mundos antigos está sempre se deparando com a perda e o esquecimento. Então, existem
inventamos técnicas incríveis para reconstituir o que foi perdido. Por exemplo, sobre o livro 2 da Poética de Aristóteles, livro que foi perdido e que o Humberto Eco conhecia muito bem, com o nome da rosa. Podemos elaborar todas as hipóteses que quisermos, mas perdemos este texto. Talvez um dia vamos reencontrá-lo no túmulo egípcio, não sei. Mas a perda é constitutiva das tradições de saber, e também tem momentos em que certos saberes se tornam totalmente obsoletos e são abandonados. Eu tive a ocasião com certos colegas, por exemplo, de trabalhar sobre o orientalismo de um jesuíta, Athanas Kircher, Oedipus Egyptiacus, o Édipo Egípcio, que é uma obra de centenas de páginas, tentando decifrar hieróglifos egípcios ao cruzamento das sabedorias antigas, e hoje quase não temos mais nada sobre essa erudição, ou seja, que é um objeto histórico, de comentário, de arqueologia hermenêutica, mas é um saber que saiu completamente das cadeias de transmissão, justamente porque é ultrapassado. Então é isso, existem várias dimensões em relação a isso, e você está certa quando fala do caso dos saberes digitais hoje em dia, que são dependentes de infraestruturas técnicas, de servidores, de linguagem informática, de formatação, que afinal abrem novas fraturas e desigualdades entre os países que conseguem acessar as tecnologias digitais e os outros que não conseguem acessar. E aí teríamos muita coisa que poderíamos dizer. Eu acho que a Marisa é muito mais qualificada que eu para falar sobre o que podemos perder através da digitalização, por exemplo, de livros antigos. Vocês mesmo conhecem a cartografia a partir da digitalização de mapas. Nós perdemos o contato com a materialidade do livro, com as anotações que foram feitas, com todos os detalhes no papel, enfim, coisas que não foram, às vezes, reparadas pelas pessoas que fizeram a digitalização. Então, talvez um dos desafios do ensino hoje seja estabelecer uma conexão entre o mundo das bibliotecas, dos livros, dos mapas, e este mundo contemporâneo absolutamente assustador, que requer novas competências. Eu vou falar provavelmente sobre isso na quinta-feira, mas sim, sua reflexão é totalmente relevante e eu agradeço você por isto. O encontro está ótimo. Foi excelente, mas todos nós temos o tempo, não é? Então, gostaria, uma vez mais, de agradecer ao professor Christian Jacob. Aprendemos muito, foi muito preciosa a sua conferência, suas palavras foram muito preciosas. Agradecer a presença de todos vocês. Espero que a história do livro tenha ganhado um certo relevo na vida de vocês, um pouquinho mais a partir de hoje, a presença de todos. E desejamos a todos uma boa semana, não é? De cooperação, uma boa semana franco-uspiana de cooperação científica, lembrando que à tarde retornamos para a conferência do professor Jacques Lénard. Muito obrigada.